A gente vai estar começando, então, a estudar o capítulo 4, chamado O Médico Espiritual. E é muito interessante porque a gente faz sempre uma comparação do que é o médico aqui na Terra, qual é a função, o valor do médico, e o médico do ponto de vista de Deus, né? O que seria o valor, quais seriam os valores de um médico aos olhos de Deus. E nesse caso, a gente percebe que é muito diferente. A gente vê o Clarencio chegando com esse amigo dele, esse médico, trazendo uma mensagem muito dura para o André Luiz, mas de uma forma muito cuidadosa. Então, aquela dureza que a gente vê muitas vezes nos médicos daqui, quando dão notícias difíceis para a gente, seja você tem um câncer, ou você vai morrer, ou você tem uma doença incurável, muitas vezes essa mensagem é dada de uma forma muito seca, muito dura. E as pessoas que estão ouvindo do outro lado não estão preparadas para essa mensagem. No caso do Henrique de Luna, ele vem trazer essa mensagem, apesar de ser uma mensagem muito complicada, ele fala de uma forma doce, que o André Luiz fala, eu não consegui nem ficar bravo com ele. E aí ele fala assim, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. A oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si a história completa das ações praticadas no mundo. Então, aí a gente vê tanta informação importante, né? A gente tinha visto o André Luiz, que tinha sido um homem, um cientista, um médico renomado na Terra enquanto encarnado. A gente vê ele perdendo um tempo valioso de valorizar a vida, de valorizar a família, de valorizar a oportunidade de crescimento, mas ele não tinha entendido que ele tinha se matado. Na cabeça dele, ele tinha vivido seguindo a lei dos homens. E aí a gente percebe mais uma vez a diferença da lei de Deus e da lei dos homens. O que para os homens é tratado muitas vezes de uma forma natural, como parte de uma atitude aceitável da sociedade, perante Deus, isso não é. Outra coisa importante, a gente nota aí, esse organismo espiritual que ele está falando é o quê? É o nosso corpo espiritual, é o nosso corpo fluídico, também chamado de perispírito. A gente sabe que nós temos 3 corpos. A gente tem o espiritual, que é a nossa essência, é a inteligência, basicamente é o que foi criado por Deus, né, na primeira vez. A gente tem esse perispírito, que o espírito em si é uma energia, ele não tem forma. Essa forma é dada através do perispírito, que é um corpo semimaterial, ele é feito de um tipo de matéria diferente da matéria que a gente conhece aqui na Terra, na tabela periódica. E a gente tem o corpo físico, que é um corpo temporário. Esse corpo, basicamente, ele é formado através do perispírito, que funciona como um molde. Por quê? Porque o espírito é uma energia. Corpo material, muito material. Precisava de alguma coisa que fosse semimaterial para conseguir conjugar os dois. O perispírito é essa cola, essa goma que vai juntar o espírito, a inteligência, com o corpo material que vive aqui. E aí, de repente, ele traz essa novidade para nós. Tudo que a gente fez, todas as nossas ações estão gravadas no perispírito. Aí vocês podem perguntar, mas Ana, todas as ações dessa vida? Não. Todas as ações de todas as vidas. Então, quer dizer, se eu acompanhei Jesus há 2000 anos atrás, e se eu joguei pedra na cruz, isso vai estar no meu perispírito de alguma forma, guardado. Se eu desrespeitei o meu corpo através de um suicídio, isso vai estar marcado no meu perispírito. Se eu bebi demais, se eu abusei, usei drogas, se eu cometi um suicídio, isso vai estar gravado no meu perispírito. Se eu matei alguém, isso vai estar gravado no meu perispírito. Da mesma forma, as coisas boas que a gente fez ficam gravadas no nosso perispírito. O que acontece é que, por a gente viver num planeta ainda de expiação e provas, infelizmente, a gente ainda erra mais do que acerta.
Então, o nosso perispírito está muito mais carregado de coisa ruim do que coisa boa. Simplesmente porque as nossas escolhas ainda são escolhas, na maior parte das vezes, infelizes, erradas, né? Eu acho que eu já comentei com vocês que o Divaldo, há muito tempo atrás, ele encontrou um médium, um guru indiano, e que tinha oferecido para ele curá-lo, né? E ele tem uma asma desde criança, ele brinca até que ele tomou sopa, chá de asa de urubu, de pena de urubu, né? Para ver se curava. Não curou, continua com problema. Mas aí ele tem essa oportunidade de ser curado. E mesmo assim, ele fala: não quero ser curado. Porque essa asma que eu tenho é resquício de um suicídio que eu cometi no século XVIII, quando eu morava na França. Se você me curar, eu vou ter que voltar de novo com asma, porque vai ter curado o corpo, não vai ter curado o espírito. Então, muitas vezes a gente precisa dessa experiência penosa, e para quem tem asma, sabe o quão penosa é, para a gente conseguir fazer esse cleanse. O corpo funciona como esse carvão que vai estar limpando o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. É a única forma da gente tirar dele esse histórico. Então, o corpo espiritual funciona como um mata-borrão e através da nossa experiência na terra, na carne, a gente consegue remodelar esse corpo perispiritual. Então, a gente vê que tudo que a gente faz vai alterar o nosso perispírito, enquanto a gente está encarnado, enquanto a gente está desencarnado também. Por isso, em muitos livros de André Luiz, vocês vão ver, por exemplo, falando de zoantropia, de licantropia, os livros um pouco mais complicados, né, mais para o final da coleção. Por quê? Porque alguns espíritos, eles escolhem fazer o mal de uma forma consciente. Então, eles perseveram no mal, eles têm como objetivo complicar ou atrasar a vida das pessoas, ou complicar e atrasar o desenvolvimento do globo terrestre. O ódio é tanto, o desejo de vingança é tanto, a maldade é tanta, que essa maldade faz alterar o corpo perispiritual. Mas a gente sabe que as ideias e os comportamentos que a gente tem também fazem isso. Então eu posso ser uma modelo maravilhosa, ter um corpo de Barbie, mas se eu tiver um comportamento mal, ruim, o espírito, o mentor que estiver me vendo, ele não está me vendo como aquela modelo com corpo de Barbie. Ele vai estar me vendo como aquela bruxa. Tem aquele filme interessante, Shallow Hall, né? Que, com a Gwyneth Paltrow, em que ela é gorda e o namorado dela passa por uma semi-hipnose e vê-la como a mulher mais maravilhosa do mundo. E ninguém entende, mas como é que você está andando com essa mulher, né, desse jeito? Se você é tão fútil, né? Você sempre gostou só de mulheres magras e bonitas, com cara de modelo? Não estou entendendo. É porque ele não estava olhando para a casca dela. Ele estava olhando para a essência, ele estava enxergando a essência dela. Então, é importante a gente perceber que existe uma diferença muito grande entre a essência e o corpo físico. E o que vai fazer isso é a nossa sintonia mental. Com a nossa sintonia mental, a gente pode tanto criar como uma redoma protetora para nós, porque a gente sabe que todos nós temos inimigos de passado, todos nós temos influências de espírito o tempo inteiro, boas e ruins, né? Aquela história do Tom e Jerry, e aí eu tô falando a minha idade um pouco, né? Mas do anjinho e do diabinho, né? Dando conselho para o gatinho. O tempo inteiro, as sugestões, elas se mesclam com as nossas atitudes o tempo inteiro. Mas é através da nossa sintonia mental que a gente vai seguir uma ou outra. É como se aquela lenda, aquela história que fala que um dia uma criança estava conversando com o pai e ele estava educando a filha, uma filha pequena, e falava: minha filha, é como se você tivesse dois lobos dentro de você, um bom e um ruim. E aí ela fala: e quem é que vai ganhar? Eu falo assim: aquele que você alimentar. Então, a gente pode, dentro das nossas escolhas, sempre nos ligar às nossas mentes afins.
Afins, em que aspecto? Boas ou afins ruins. Agora, o interessante é que a gente vê nesse capítulo que essa interferência de sintonia é tanta no nosso corpo perispiritual que ela vai danificar o nosso corpo físico, que é uma lição fundamental nesse capítulo. A doença não começa no corpo, a doença começa no espírito. Ela vai estar gravada no perispírito. Daí a historinha que eu comentei com vocês do Divaldo, falando, não me cura dessa asma, senão eu vou ter que nascer com ela de novo. Porque o que a gente tem que pedir para ser curado não é a cura do corpo, e sim a cura daquilo que causou a doença no corpo. Seja o meu egoísmo, seja o meu orgulho, seja a minha indisciplina, seja a minha incapacidade de amar o próximo, a minha impaciência, enfim. A gente sabe que tudo nasce do orgulho e do egoísmo. Aí vocês podem falar, mas puxa, Ana, André Luiz não sabia nada disso, né? Como é que ele está sendo visto como um suicida e passou 8 anos no umbral inferior, sofrendo tanto? Se ele não sabia que existia vida após a morte, né? A gente sabe que a mãe dele era uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, mas não tinha esse conhecimento da vida após a morte, né? A gente imagina que ela tivesse uma religião tipo protestante, porque ela conhecia bastante o Velho Testamento. E a gente vê que isso não faz diferença, que de repente a mãe do André Luiz está numa colônia muito mais evoluída do que nosso lar. Nosso lar é uma colônia para gente que ainda está tentando melhorar. Gente como a gente que está tentando fazer as coisas direito, mas que ainda escorrega, que não consegue manter a nossa vigilância tão atenta, que ainda errou muito, que vai ter que voltar para a reencarnação. A mãe do André Luiz, não, já está bem mais evoluída. Agora, ela não era espírita. Então, como é que ela pode estar melhor do que alguém que é espírita? Porque o importante não é o título da religião, e sim a religiosidade que aquela pessoa traz dentro de si. No caso do André Luiz, a gente vê que essa ignorância dele serve de atenuante, porque ele podia ter sofrido muito mais. Ele foi resgatado do nosso lar a pedido das preces da mãe, pelo Clarencio, que se a gente for pensar é um dos ministros do nosso lar. E o Clarencio se refere a ele como tutelado. Então, é como se fosse um filho postiço, ele está cuidando do André Luiz com todo o carinho. Agora, imagina uma situação em que eu vim de uma família espírita, em que eu recebi os ensinamentos, a moral cristã, ou espírita, ou cristã em geral, ou qualquer outra religião que nos ligue a Deus, pode ser judaísmo, pode ser hinduísmo, não importa. O objetivo da religião é religar o homem a Deus. Eu aprendi esses ensinamentos morais. Por exemplo, no Corão não tem nenhum lugar que fala que a gente deve matar. No Novo Testamento não fala nenhum lugar que a gente devia ir atrás dos não cristãos e matá-los e pegar o dinheiro deles. Não, isso é erro dos homens. Não é nem má interpretação. É má intenção. Então a gente vê que nesse caso, os agravantes são muito maiores. Por quê? Porque a gente sabia, porque a gente aprendeu. E conscientemente, por causa do nosso orgulho, o nosso egoísmo, por conveniência, a gente escolheu fazer a coisa errada. Então, quando a gente chegar do outro lado, vai complicar. E aí continua essa história com o médico. Vejamos a zona intestinal, disse. A oclusão derivava de elementos cancerosos. Então, sim, você tinha câncer. E esses, por sua vez, algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. Então, ele, de uma forma muito delicada, ele fala, porque você foi promíscuo, você ficou com sífilis. E a sífilis criou o câncer. Olha só. Então, era para ele ter câncer? Não, não era para ele ter câncer. O que criou a câncer, e a gente vê o câncer muitas vezes como uma doença kármica, porque é uma doença tão dura, tão doída, não só para a pessoa, mas para a família toda. Né? Uma doença que atinge a família, não o indivíduo, mas nesse caso não. Então, se eu fumo desregradamente, e eu sei que fumar dá câncer, mas mesmo assim eu fumo, e eu fico com câncer na boca, na garganta, no pulmão, eu causei esse câncer.
Não estava escrito na minha lista de experiências aqui na Terra que eu teria que passar por isso. Se eu bebo muito e eu leso o meu fígado, foi minha escolha. Aí ele continua, e essa parte eu achei fenomenal, que eu acho que serve como uma sacolejada para todos nós, para nossa reforma íntima. A moléstia, talvez, não assumisse as características tão graves se os princípios de fraternidade tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Olha só. Então, isso da gente ser gentil, amoroso, cuidadoso com o próximo, ajuda a gente a ser saudável. Então, quer dizer, o fato dele não ter controle das suas emoções, e a gente vê isso muitas vezes, que o centro cardíaco, onde vive, onde mora, onde reside o nosso sentimento, é fundamental. Porque é daqui que vai brotar tudo, gente. E é através dessa educação das nossas emoções, dessa educação dos nossos sentimentos, que a gente vai conseguir educar os nossos pensamentos. No caso, eu tenho uma doença, e aí eu só fico querendo ser vítima. Eu adoro ficar contando para a Geice todas as desgraças, dando detalhe de todas as pílulas que eu tomo todos os dias, todas as dores que eu sinto, as noites que eu não durmo. Que bem isso está fazendo para mim. Sem falar o mal para Geice. Porque eu estou jogando só estrume em cima dela. Estrume. Mas isso não está fazendo bem para mim. Ou, quando alguém está passando por uma dificuldade e eu simplesmente não ligo. Ou, no meu trabalho, eu sou espírita de carteirinha, eu venho no centro, eu leio Emmanuel, eu estudo André Luiz e tal. Mas, quando eu chego no trabalho, é selva de pedra. Eu ponho o dedo no nariz de todo mundo, eu falo o que eu tenho que falar, eu sou dura, eu não tenho papa na minha língua, eu humilho mesmo. Como é que as outras pessoas vão sentir a meu respeito? O que adianta eu ir na igreja, seja a igreja que for? E essa aqui eu acho que é uma parte importante desse capítulo e dos próximos. A gente entender que o nosso objetivo, o nosso senso de purpose aqui na Terra é a gente carregar esses valores com a gente onde quer que a gente vá. É a gente carregar Jesus dentro de nós, não fora de nós, não no livro. Então, se ele tivesse tido mais paciência com as enfermeiras, ter tratado os enfermeiros com mais respeito, os pacientes com mais respeito, a família com mais respeito, talvez o caso dele não tivesse ficado tão ruim. Mas porque ele desrespeitava os outros ficavam com raiva dele, ele, na lei de sintonia, recebia toda aquela agressividade multiplicada e ficava mais doente. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, olha só a delicadeza das palavras. Ele, em vez de ele falar grosseiro e rude, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Então, a gente acha, pelo nosso orgulho aqui, porque às vezes pode ter uma posição um pouco mais confortável do que o outro, que a gente pode abusar. E a gente esquece que nós todos somos vidraça. E que a gente sempre vai captar a qualidade de energia que eu estou emitindo. Os afins se ligam aos afins. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A gente já sabe disso. Quem já viu uma pessoa tendo um ataque de raiva ou já ouviu? Não viu, se Deus quiser, não viu. Só ouviu alguém tendo um ataque de raiva e de repente tem um infarto. Todo mundo conhece um caso assim, da pessoa ser muito nervosa e de repente tem um derrame cerebral. Por quê? Porque não soube dominar a sua própria emoção, o seu próprio sentimento. E algumas das doenças a gente aprende com o espiritismo, como por exemplo,
Alzheimer é causado por pessoas que não souberam, de alguma forma, gerenciar suas próprias emoções, de um jeito ou de outro, né? Talvez guardando, talvez explodindo. Mas a gente acaba deformando todo o nosso campo nervoso, cerebral, com isso. Então, quando a gente fica falando de respeito ao corpo, que é essa mensagem do médico, assim, você não soube respeitar o seu corpo. Você não soube pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos e pela sua alimentação. Porque fala, você bebia o que você queria. Quanta gente a gente sabe, né? Então, tem que tomar o vinho, tem que ir para o happy hour na quinta, na sexta, no sábado. Ou agora que a maconha é legalizada, pode usar maconha. Para a lei dos homens, não tem problema. É tudo legal. Para a lei de Deus, eu estou desrespeitando meu corpo, eu tô lesando. O desrespeito é no aspecto, isso está me fazendo bem? Não está. A ciência já provou que não faz bem para a saúde. Não faz bem para a saúde tomar um monte de copo de vinho, como também não comer errado, comer carne com gordura, por exemplo, também faz mal. Comer muito açúcar também faz mal. A ciência já provou isso. Então, por que a gente escolhe não enxergar? Essa disciplina mental, ela tem que vir junto com a disciplina alimentar, com a disciplina emocional. E isso se chama reforma íntima. Se eu não consigo me saber que eu não devo fumar porque fumar faz mal, ou eu não devo beber porque eu tenho um fígado delicado, ou muitas vezes eu adoro comer uma picanha, mas quando eu como a picanha eu sinto aquele negócio pesado, eu tenho que tomar um remédio para ajudar a digestão. É o corpo falando que não tá bom. E mesmo assim eu teimo. Quanta gente a gente conhece que faz isso? Não, eu adoro o leite. Adoro, eu sei que eu não posso comer, mas olha, eu não resisto a um macarrão Alfredo. E aí come e passa 2 dias de cama com dor de cabeça. Isso é disciplina, isso é autocontrole. E da mesma forma que a gente tem que ter essa dieta alimentar, a gente precisa dessa dieta mental e emocional no que a gente faz. Por quê? Porque isso é proteção para a gente. Como a gente já falou, o tempo não para, não mente. E vai chegar uma hora em que a gente vai ter que encontrar conosco mesmos. E essa hora é a hora que o André Luiz está. Em uma hora em que ele achava que não tinha feito tanta coisa errada, e ele descobre que sim, fez. Perante Deus, fez. Quando a gente tiver dúvida do que a gente deve fazer, um bom livro para a gente ler é a seção das leis morais que estão no livro dos Espíritos. Aí fala de todas as leis morais para a gente entender a base da lei divina. Entendendo que muitas vezes para aqui, para a Terra, as leis que são criadas são imperfeitas, porque nós, homens, humanidade, somos imperfeitos. As leis de Deus são perfeitas, porque Deus é perfeito. E um dia a gente vai ter que se encontrar com essa lei. Muitas vezes a gente enxergou isso, aprendeu isso como em outras religiões como o juízo final. Não existe juízo final. O que existe é o encontro com nós mesmos. E é a gente se olhando no espelho sem máscara, sem fantasia, para a gente descobrir quem a gente realmente é. E no caso do André Luiz, ele está sofrendo. Ele não consegue ficar bravo com aquelas pessoas que estão cuidando tão bem dele. A gente vê que o Henrique de Luna conversa com ele, fala todas essas informações duríssimas para ele, sem colocar o dedo no nariz dele. Clarencio continua sereno, sem reagir. Ele, depois que entende o erro dele, também não consegue nem brigar. Aí ele percebe que as escolhas mesmo que ele fez foram as escolhas que causaram a morte dele. Quando a gente pensa em André Luiz, e aí como fecha esse capítulo em que ele começa, que ele se sente tão dilacerado, tão doído, o que está doendo? Está doendo o orgulho dele, o orgulho ferido.
Então, a gente vê que todos esses erros que ele cometeu vieram por causa do egoísmo. Egoísmo em relação, eu quero a minha felicidade, eu não estou pensando na minha família, não estou pensando nos meus filhos, não estou pensando nos meus pacientes. O orgulho, eu sou melhor do que todo mundo, eu sei mais do que todo mundo, eu posso tratar todo mundo como menos do que eu. A gente perceber que tudo que a gente faz de errado é temporário. Por quê? Porque nós vamos um dia chegar à perfeição. Está escrito. Jesus falou: vós sois deuses e vão ser como eu. Agora, vão chegar ao Pai por mim, falando: vocês vão ter que aprender a viver de acordo com a conduta que eu estou ensinando para vocês. Outra coisa importante que a gente vê nesse capítulo é a bondade, né, dos benfeitores, como eles são cuidadosos com a gente, como eles não querem ofender a gente, humilhar a gente. Ele falou a verdade, ele não adoçou a pílula. Tinha que falar, porque senão o André Luiz ia continuar se sentindo injustiçado por ignorância. Isso quantas vezes não acontece a gente? É só que a gente não tem um benfeitor para falar: olha, Ana, você fez todas essas pataquadas na outra vida, por isso que você está passando por isso. Mas a gente se sente injustiçado, a gente briga com Deus, a gente fica bravo. E aí, a gente fica estagnado se a gente faz isso. Também fica estagnado se a gente fica sentindo com remorso, com culpa. Eu vou dar uma aula daqui a pouquinho falando do encontro de Paulo com Jesus, ou de Jesus com Saulo. E aí a gente pensa muito, né? De como poderia ter sido diferente a história do cristianismo se Paulo, depois de encontrar Jesus, tivesse ficado com uma culpa, com remorso tão grande e tivesse se suicidado, ou tivesse internado, enlouquecido, percebido o erro que fez, ou pensado: não, eu não consigo deixar essas coisas erradas que eu já fiz, ou não consigo deixar o meu título, a minha família, o meu dinheiro, o meu cargo, vou continuar fazendo. Fingi de conta que eu não te conheci. Como teria sido o cristianismo? Então, o arrependimento e o remorso são muito importantes, desde que eles funcionam como uma alavanca para a nossa transformação interior. É o desejo de mudança baseado no conhecimento do erro. Eu não quero errar mais. Eu vou mudar. Eu não quero sofrer mais. Eu vou mudar. Eu quero paz. Eu vou mudar. Mas isso vai ter que vir de cada um de nós. E para alguns demora mais, para outros demora menos. O Gê estava falando aqui, né, dos livros em que Emmanuel fez parte. Está falando do Renúncia. Está lendo agora o Paulo Estevam. E aí a gente fica pensando: nossa, Emmanuel fez muita pataquada. Muita. Há 2000 anos atrás, que nem a gente. Mas ele conseguiu andar muito mais rápido do que a gente. Por quê? Por quê? Porque ele é especial? Porque ele teve um tratamento diferente? Não, que ele quis, que ele escolheu. Porque ele aprendeu. Né? Então, quando a gente vê, talvez essa série aí que Emmanuel escreveu há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, são importantes para a gente perceber que existe uma evolução aí. E essa evolução pode vir de nós também, basta a gente querer. Então, para a gente refletir, primeiro é a gente se perguntar quanto anda a espiritualidade dentro de nós. E eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando de espiritualidade, porque ninguém vai pedir a carteirinha do centro para vocês. E se essa espiritualidade está alinhada com a nossa conduta, ou se eu estou só falando, eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A outra coisa é essa disciplina sexual. Por que eu coloquei isso? Porque hoje é tão normal a gente saber tantas apps aí
que estão disponíveis para todo mundo, simplesmente para você ter parceiros temporários, bem temporários, relacionamentos superficiais. E a gente aprende aqui que a energia sexual é de tremenda importância. E uma outra coisa que a gente aprende, não agora nesse livro, é que com todo mundo que a gente tem relacionamento sexual, a gente tem um laço muito forte para outras vidas. Então, se eu distrato, se eu desencaminho, se eu desrespeito, eu vou ter um débito com aquela pessoa. Então, o que a gente vê aqui na Terra, muitas vezes como vanglória de ter tido dezenas, centenas de parceiros, do ponto de vista espiritual, é um tremendo endividamento. É muita gente que a gente vai ter que se ajustar com a lei. Agora, como é que a gente ensina isso para os nossos filhos? Quando tem tantas apps que estimulam a promiscuidade. Quando é tão normal tratar sexualidade e trocar o valor do amor com a sexualidade, né? E a terceira coisa que eu queria falar é a gente olhar para esse perispírito como um banco de dados e refletir o que o meu corpo hoje, que é reflexo do meu perispírito, o que ele está me dizendo? Qual é a mensagem que ele me passa? Porque tem uma mensagem. E se eu não entender essa mensagem, talvez eu continue fazendo a coisa errada. Então, a gente lembrar que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, vai estar como que codificado em que o mentor, que muitas vezes nem conhece a gente, um mentor muito mais evoluído que a gente, olha para a gente e consegue enxergar a história toda. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e aí agora a gente abre um pouquinho para a nossa conversa. Quem quer comentar? Ana, só falando que incrível a mensagem e como é importante a gente ter essa noção de que, por mais que a gente ache que tá. Às vezes eu fico pensando assim, putz, será que eu comecei muito tarde essa reforma íntima? Qualquer ação que a gente fizer em qualquer momento já é um passo à frente para esse adiantamento espiritual, né? E isso dá um conforto absurdo, assim, para o futuro, para as gerações, para tudo, assim. É impressionante como... Até eu fico pensando muito, assim, de como o mundo tá, essa questão de doenças mentais, de ansiedade, de depressão, como se todo mundo soubesse como é bom, como é interessante essa questão de estudar, de fazer parte de algum grupo que faça essa parte de autoconhecimento, de reforma íntima, como eu acho que as coisas seriam diferentes, né? E talvez a gente evoluísse mais rápido. Dá vontade de chamar todo mundo que está ao redor, assim. Eu acho que você tem toda a razão, assim, essa isso da doença mental hoje ser uma pandemia, e o suicídio também, suicídio em criança, em adolescentes, não só em pessoas maduras, isso daí já vem sendo falado pelo Divaldo há 2 décadas, eu acho, né? Por quê? Porque o que faz a gente ser feliz não é o que a gente tem, é o que a gente é. Porque o que a gente tem passa. A gente viu aí no jornal agora o divórcio da Gisele Bündchen, como chama o marido dela? Tom Brady. Então, é interessante porque é o símbolo do casal que tem absolutamente tudo. Ela, uma das modelos mais famosas da história, casou com o melhor jogador de futebol americano que existe hoje. Então, é beleza, é status, é poder, é dinheiro, é tudo. E aí você se pergunta, por que não consegue ser feliz? Porque o valor
que é real não existe ali. Então, o valor o quê? A compaixão, a fraternidade, o amor ao próximo, os valores de família, de entender que tudo isso aqui vai passar. Todo esse dinheiro que eles têm, um dia vai acabar. Toda a beleza que eles têm vai ficar com ruga. A casa vai ficar velha. O carro vai ficar velho. Então, e muitas vezes a gente se esquece disso. E no Evangelho tá nem juntando beleza, juventude, dinheiro, poder. Isso não traz felicidade. Enquanto a gente olhar para isso, as pessoas vão ser infelizes. Eu acho que é muito importante quando isso, por exemplo, o trabalho que você faz na evangelização, de trazer as crianças na evangelização, é fundamental a gente colocar essa semente. Porque essa semente pode ficar guardadinha, mas dentro dessa semente tem todo o potencial para virar árvore. Porque na hora que a criança precisar da ajuda, essa semente está lá dentro. Não é você mandar as suas filhas fofas para Harvard. Não vai ser elas serem CEO de uma empresa que vai tirar elas de uma depressão. Não é. O que vai tirar elas da depressão é exatamente isso que você está falando. Elas entenderem o senso de purpose, de objetivo, do porquê, do para quê. E entender. Porque na hora que o trem bate de frente com a gente, é difícil. E a gente sabe que bate com todo mundo. É só questão de tempo. A vida da gente é uma maré, né? Alguém mais quer comentar? Para mim ficou no capítulo... Bem aqui pertinho, porque tá... No capítulo, ele fala aqui como agora ele estava sendo medido, né? Que ele fala aqui da questão da lei do homem e da lei de Deus, né? Que deparava-se-me, porém, agora outros sistemas de verificações das faltas cometidas. Uhum. Então, como a gente acha, né, que a gente está... Nós que somos pessoas socialmente... que vivemos uma vida socialmente dentro da lei dos homens, Uhum. a gente acha que a gente está fazendo tudo bem. Né? Mas aí você passa uma rasteira, um amigo seu do trabalho. Não, E ninguém ficou sabendo. Que ninguém ficou sabendo. Isso, socialmente. Ninguém ficou sabendo o que você fez. Você perguntaram para você, e aí, como é que é o Miguel? Será que ele podia ter essa promoção? Mas você quer a promoção do Miguel. Aí você fala assim, acho que o Miguel não está pronto, não. Pronto. Pronto, acabou. Então, ninguém precisa saber. A pessoa veio perguntar para você, Letícia, não é que você foi falar mal do Miguel. Ela perguntou, como é o Miguel? Mas você não falou o que você acha dele. Você falou o que é bom para você. Isso perante a lei dos homens, ninguém ficou sabendo. Isso perante a lei de Deus, ficou guardado no seu perispírito. E eu acho interessante, assim, pensar em você e a Geice, que trabalham com RH, né? Quer dizer, a gente sabe que o trazer essa religiosidade de Jesus, a nossa responsabilidade, o nosso senso de purpose não é só no centro, é em tudo. Para isso que a gente tem que trazer essa religiosidade. É dentro da minha vizinhança, é dentro do meu lar, é dentro do meu trabalho, essa conduta moral. E é muito difícil. Então, o ponto aqui não é o julgamento, o apontar o erro, né? E sim, a gente entender que a gente tem que absorver esse ensinamento e pensar o que é, como é que eu tenho que agir, o que é o correto, dentro das leis morais que eu estou aprendendo. Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Quer falar alguma coisa, mamãe, antes da gente encerrar? São 7h12. Mais um capítulo riquíssimo, com lições muito importantes, mas, sem dúvida nenhuma, a maior delas é nos conscientizar acerca do suicídio indireto.
como ficou muito claro aí no capítulo, ele não percebeu, ele nem desconfiou que estava fazendo coisa errada, né? E com a ajuda dos benfeitores espirituais, ele despertou. Outro pedaço que é muito importante é a gente perceber a força moral do benfeitor espiritual. Ele fala a verdade, fala com amor, fala o que tem que ser dito e ajuda no nosso despertamento consciencial, né? Quem foi que falou? Foi a Thais que falou, como eu gostaria que todo mundo soubesse, que todo mundo descobrisse, mas se não tiver na hora, não tiver maduro, não enxerga, não entende. É como se estivessem falando chinês com a gente. Então, é um trabalho individual, lento, gradativo, e cada um fazendo o seu esforço em sucessivas encarnações. Como a Ana falou, erros e acertos estão presentes em nós, não só dessa vida, em muitas encarnações, né? Agora, mexeu muito comigo a parte do remorso. Nós que já temos consciência das vezes que fazemos coisas inadequadas, ainda agora, depois de espírito, de repente a gente perde a paciência e fala o que não deve, ou a gente desenterra um defunto de 20 anos atrás e fala mal daquela pessoa, traz aquele veneno todo que estava lá, já perdido no espaço para a minha vida, para o meu momento presente, né? Aí bate um arrependimento, a gente pensa, poxa, mas por que eu fui fazer isso? Por que eu fui mexer nessa história tão triste, que felizmente já passou, né? Então, esse remorso tem dois aspectos. Ele é bom, porque nos alerta, mas ele não pode, como a Ana falou, nos desencantar e achar que a gente não dá conta, que a gente não consegue mesmo, e a gente desanimar, né? Então, é pensamento positivo, é disciplina, é estudo, é fé em ação, construindo uma realidade melhor para nós a cada dia, evitando qualquer tipo de aflição. A gente, às vezes, se aflige por bobagens, né? Coisinhas insignificantes, altera nosso equilíbrio, nossa saúde espiritual e faz a gente, em desequilíbrio, fazer coisas lamentáveis, né? Então, quando a gente perceber que tropeçou, em vez de entrar no remorso, recomeçar, confiar, sossegar o coração, dizer para a gente mesmo, não, eu não sou perfeito, eu erro, mas eu consigo consertar o meu erro, né? Essa predisposição para renovar, para acertar, é que faz toda a diferença na nossa vida, né? É bom que a gente lembre disso. Obrigada, então, sim, nós vamos agradecendo a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, que estão aqui junto conosco, pedindo a eles que cuidem de nós, que fluidifiquem a nossa água, e nos ajudem dentro das nossas imperfeições, para que nós consigamos seguir o caminho do bem, em todos os momentos, onde quer que estejamos, que nós possamos ser instrumentos do teu amor, Jesus. Pedimos que proteja a nossa família, os nossos lares, aqueles que se interessam pelo nosso desequilíbrio, que eles possam ser amparados, trazidos até aqui e ajudados nas suas necessidades. Abençoa o nosso desejo de crescer, de nos melhorarmos, Senhor, para que nós consigamos acertar mais e errar menos. E assim nós te agradecemos, André Luiz, mais uma vez, por todos os ensinamentos que nos trouxe.